É engraçado que todo mundo fala do incrível mundo de ganhar dinheiro no digital, de ganhar dinheiro pela internet, trabalhando de casa, fazendo o seu próprio horário, mas tem algumas coisas que você só descobre no caminho, algumas das coisas que ninguém te fala e pelo menos não falaram para mim. E eu sinto que muita gente acaba se frustrando e parando no meio do caminho porque não sabe dessas coisas, não sabe muito bem o que esperar e acaba se decepcionando no meio do caminho e deixando esse sonho de empreender de lado. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Quero trazer um pouco da minha experiência como empreendedor, o que eu descobri no meio do caminho que eu não sabia antes, o que eu acho que é muito romantizado hoje em dia e não deveria ser. Então, para começar, vou contar um pouco da minha história. Eu comecei empreendendo com 21 anos. Eu fui aquele louco comedor de curso, fiquei uns 3, 4, na verdade fiquei alguns anos estudando, mas eu foquei durante 3 meses nos meus estudos em gestão de tráfego pago. E foi incrível. Eu gosto muito de estudar, eu aprendi a gostar de estudar. E depois de 3 meses de um estudo muito puxado, eu já comecei a aplicar. Em basicamente 3 meses depois de aplicar aquilo, de aplicar o que eu tinha estudado, eu já estava ganhando basicamente o meu salário de CLT. Então eu tinha o meu emprego CLT ainda e eu estava ganhando o meu, mais do que um pouquinho mais do que o meu salário como CLT empreendendo. E depois de poucos meses, desculpa pela garganta, tô meio gripado, mas vamos lá. E depois de 5 meses, basicamente, que eu comecei a empreender, eu estava ganhando mais do que o dobro do meu salário CLT. Então, eu realmente vi de fato que o digital ele tem sim esse poder de te dar muita grana, de te dar muito dinheiro, de te deixar em excelentes condições, mas aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho que me fizeram fechar a minha empresa, me fizeram demitir os meus clientes, ficar só com 1 a 3 clientes durante um ano para ganhar uma renda extra, mas que me fez parar de seguir com toda aquela clientela, de querer crescer cada vez mais. E eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que me fizeram parar e que ninguém me contou, e que se tivessem me contado, talvez minha história fosse diferente. Talvez eu tivesse me planejado melhor, talvez eu tivesse entendido como que esse jogo funciona de certa forma. Fiz algumas anotações aqui para não esquecer. Então vamos lá. Eu acho que o principal que eu não sabia e que ninguém me falou é que você precisa aprender a colocar limites. Limites em tudo que eu digo. Eu não digo limites somente de clientes, mas eu digo também limites de tempo. Quantas horas você quer trabalhar por dia? Você está disposto a trabalhar 1 hora, trabalhar 2, 3, 4, 5 horas, pensando que você provavelmente tem o seu emprego CLT em paralelo? Então, eu acho que o mais importante é você conseguir definir de forma saudável quantas horas você vai se dedicar para aquele emprego. E se está ultrapassando aquelas horas que você determinou, aí sim você toma um plano de ação a partir disso. Seja você contratar outra pessoa, seja você demitir um cliente seu, seja você trabalhar mais no final de semana do que na semana. Enfim, você faz seu planejamento e remaneja as suas horas aí, sua rotina, para que consiga se encaixar no seu planejamento e não o contrário. Porque senão você vai ser que nem eu, que eu acabei... Agora, falando um pouco da minha história de novo, eu acabei crescendo muito rápido. Esse é o segundo ponto que eu tinha anotado aqui, que crescer rápido nem sempre é muito bom, porque principalmente no começo, porque no começo geralmente a gente não sabe, a gente não tem a malícia, o traquejo do empreendedorismo, de como que a gente faz uma rotina fluir muito bem, como que nós nos comunicamos com os clientes, como que a gente segura aquela ansiedade de crescer. Então a gente acaba aceitando tudo. E foi isso que eu fiz. Eu acabei aceitando clientes pra caramba. E eu via o meu dinheiro mensal subindo. Eu falava, pode vir que eu dou conta. E meu limite era 15 clientes. E eu não tinha braços o suficiente para fazer isso. Pelo menos eu não tinha expertise o suficiente. Talvez se eu fosse mais experiente, né, em questões técnicas, em questões profissionais, talvez eu soubesse. Mas eu estava começando.
e eu estava começando já com uma carteira de clientes de alguém que está há 1 ano, e eu estava só 5. Então eu acabei aceitando tudo isso e se tornou uma bola de neve, porque eram muitos clientes me mandando mensagem, me cobrando, mesmo com os combinados, mesmo com as reuniões quinzenais, eu acabava sempre abrindo exceções. Eu não respeitava o meu próprio limite. Eu colocava reuniões quinzenais para acontecerem, mas eu sempre fazia reuniões semanais ou 2 vezes por semana com o mesmo cliente para deixar ele satisfeito, para mostrar que eu queria me provar de certo modo. E isso foi muito prejudicial, porque quanto mais clientes cresciam, mais eu tinha que falar com pessoas no WhatsApp. Eu acordava às 5 ou 4:30 da manhã para falar com gente, para fazer as coisas operacionais, para já mandar mensagem, e parava só 11 horas da noite, meia-noite. E eu tinha meu trabalho CLT, eu tinha uma vida em si, eu tinha uma família, e isso acabou não dando certo, porque não era sustentável. Eu não respeitei os meus limites, eu acabei crescendo demais, e tudo isso se tornou uma bola de neves, porque eu acabei que não consegui administrar muito bem o meu tempo. E talvez se eu tivesse colocado um limite de clientes, um limite de horas diárias, talvez se eu tivesse respeitado o tempo que eu deveria crescer de forma gradual e não numa subida de 90 graus, talvez eu tivesse com a minha empresa ainda hoje, né? Aí nunca se sabe como que pode ser uma história, mas talvez a minha história fosse diferente. Então, coloque limite no seu tempo de trabalho, coloque limite nos seus clientes, coloque o limite nas coisas do seu dia a dia. Aprenda a se respeitar. O segundo, não tenha ansiedade para crescer. Se você crescer de forma gradual e consistente, isso com certeza vai jogar ao seu favor. Talvez seja melhor do que você crescer demais no início e não saber como administrar isso e acabar se frustrando, como foi o meu caso. E o terceiro ponto que eu coloquei é, faça alguma coisa que você goste. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente vê valor naquilo. Às vezes, sim, eu sei que às vezes a gente vai passar do nosso limite, vai passar alguns combinados, mesmo colocando esses limites, eu sei que há exceções, mas quando nós estamos fazendo algo que a gente gosta, aquilo tira um pouco do peso, principalmente quando é algo que a gente gosta e está alinhado com os nossos sonhos e expectativas. Se eu estou fazendo algo que eu gosto e que aquilo está me trazendo um retorno financeiro e eu lembro do porquê eu estou fazendo aquilo, seja para comprar uma casa, seja para casar, seja para dar uma vida melhor para o meu filho, quando eu tenho esses sonhos alinhados do que eu gosto e dos limites, enfim, tudo fica mais fácil. Então, além de você colocar limites, além de você não ter pressa para crescer e além de você ter consistência no que você está fazendo, ao invés de querer crescer de uma vez, e quando está alinhado com os seus sonhos e com o que você gosta de fazer, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho para você conseguir seguir a longo prazo e conseguir fazer que a sua empresa seja um sucesso, fazer com que você não surte na sua vida pessoal e na sua vida profissional e consiga manter assim uma linha crescente. Então, bom, foram os pontos que eu tinha anotado para passar para vocês. Eu sei que foi bem rápido, estou tentando falar mais rápido agora, fazer uns vídeos mais curtos. E me fala aqui, me mostra aqui, me conta um pouco da sua experiência como empreendedor, o que você passou e ninguém te contou, quais foram os desafios que você me contou. Coloca aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, eu leio todos os comentários que vocês deixam aí. Então, deixa aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!